para nós, Secretaria de Educação, a gente chegar hoje em 6,2, que é a nota que Taboão da Serra alcançou, para nós é um motivo de nós estarmos comemorando esse resultado em função de tudo aquilo que a gente vivenciou no ano passado. Esse resultado do IDEB é um resultado do ano passado, de 2025. Então, no ano de 2025, para a gente retomar um pouquinho o contexto do que a gente viveu em 2025, e o motivo da gente estar comemorando esses resultados é que em 2025 a gente vem de uma ruptura de governo, né? Um governo de oposição ganha a prefeitura de Taboão da Serra. No governo antigo há uma mudança na escolha dos gestores escolares, então até 2024 os diretores eram escolhidos através de indicação. A partir do final de segundo semestre de 2024, esse passa a ser um processo seletivo, onde esses profissionais foram escolhidos através de uma prova. Como teve a eleição, a administração passada não mudou os gestores, então deixou para que em fevereiro de 2025 fosse feita essa troca de gestores, passando de um modelo de indicação para um modelo de processo seletivo. Com isso, eu trouxe até os números aqui para vocês entenderem. Nós temos 54 escolas hoje que estão sob gestão propriamente da Prefeitura Municipal. Nós tivemos nesse período a troca de 50 gestores. Então, assim, quase que todos os gestores foram trocados no primeiro mês de volta às aulas. Então, fevereiro de 2025, nós tivemos 50 gestores que mudaram em função do processo seletivo. Nesse também quesito, a gente teve também o professor coordenador pedagógico, que também é uma peça fundamental na elaboração da política educacional do município, que é essa pessoa que está junto com o diretor também no trabalho dentro da escola. Nós também tivemos a troca de 50 profissionais. Então, quando a gente chega em janeiro, a gente não tinha 50 diretores e 50 coordenadores pedagógicos para iniciar o ano. Logo no começo do ano, fevereiro, a gente começa chamando esses professores e aí também chamando os coordenadores pedagógicos. Então, por isso que para a gente é um resultado muito expressivo, porque quando nós assumimos, a nossa ideia era, nós não podemos baixar o número que Taboão da Serra tinha. Então, a nossa meta era manter o número, se possível aumentar. E aí nós aumentamos, graças ao trabalho de todo o pessoal. Uma outra informação que é importante a gente ter é que a partir, acho que de 2019, a Lisa também está aqui para me ajudar, o INEP, ele não mais estipulou metas. Então, falar que Taboão atingiu ou não atingiu metas não é talvez a forma correta de se referir ao IDEB. Por quê? Porque não tem mais metas. Né? O IDEB em 2019, o INEP em 2019, aboliu a questão das metas, até porque você tem municípios muito diferentes. Né? Você tem contextos sociais, você tem contextos econômicos, e quando o INEP fazia essas metas, às vezes eles não conseguiam tratar essas diferenças nos números. Então, não dá para a gente falar assim, Taboão não atingiu a meta. Não tem meta. Então, essa é uma questão que é extremamente importante para a gente deixar muito claro, e por isso que a gente achou importante trazer vocês aqui, para vocês entenderem, para a gente tirar as dúvidas e sanar qualquer tipo de dúvida que permaneça. Então, nós aumentamos o IDEB, é uma crescente, graças a Deus, Taboão está numa crescente. A região aqui é o maior? Não é maior. Nós temos ainda cidades que têm IDEBs maior. Então, eu acho que Embu conseguiu melhorar 0,3, eu acho, e está com 6,5. Osasco, a gente está, se eu não me engano, igual ou maior, que era 6,1. Tem algumas... 0,1. Se a gente compara com os municípios da região, está mais ou menos no meio. Tem alguns acima e outros abaixo, comparando os municípios mais próximos. Nós estamos no meio. Taboão da Serra, em 2017 ou 2019, acho que tinha uma nota... 2019, 6,8. Que foi o maior número que Taboão já teve, foi 6,8 em 2018 ou 2019? 17, que foi antes da pandemia.
depois da pandemia teve uma queda, e aí a gente vem buscando alcançar esses números, ou talvez passar esses números, mas a gente está procurando uma crescente. Uma outra coisa também que prejudicou muito, e que é fato para a gente comemorar, é que durante os últimos 4 anos do mandato passado, a gente teve uns números de contratação de professores. Para vocês terem noção, aqui em Taboão, no período anterior ao mandato do prefeito anterior, a gente tinha professores como se fossem professores polo, né? A gente tinha um professor que ele ficava numa escola, onde faltava, ele vinha e cobria. E a gente tinha, por média, 200 profissionais nas escolas. No mandato passado, as pessoas foram saindo da prefeitura, se aposentando, e a prefeitura não repôs. O que ela fez? Ela pegou essas pessoas que estavam sobrando e foram colocando nas salas de aula. O que ocasionou isso? Só para vocês terem a base de comparação, nos 4 anos do último prefeito, contratou por volta de 50 professores de concurso público. Há 1 mês e meio atrás, a gente fechou uns números de quanto nós tínhamos contratado em 1 ano e 6 meses. Nós já tínhamos contratado 328 profissionais. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a recuperar esses profissionais que não foram repostos nesses últimos 4 anos. Então, se você pegar o último mandato, 50 profissionais de educação, PEB, professores de educação básica, que foram contratados, em 1 ano e meio do prefeito Daniel, nós contratamos 328, 6 vezes a mais do que... Por quê? Porque a gente tinha uma necessidade muito grande de ter esses profissionais para atuar. Então, todos esses fatores fez com que a gente entendesse que esse resultado de crescimento para a gente foi muito importante, né? E demonstrou assim, o envolvimento dos nossos professores, dos nossos gestores, de uma forma muito, uma forma muito intensa. Nesse tempo, o que nós fizemos também? Nós aumentamos o tempo de formação. Então, esse ano, nós vamos fazer algo que os últimos 4 anos não fizeram. Só esse ano, nós vamos ter 3.000 horas de formação com os nossos profissionais. Então, se você pegar os últimos 4 anos, somar todas as formações que teve, média de 300 a 400 horas ano, em 24, 23, 22, 21, 1.600 mais ou menos, só esse ano a gente tem 3.000 horas de formação. Então, são todos esses aspectos que fizeram com que a gente pudesse comemorar esses números. Não são ideais, a gente tem esse pleno entendimento que não são ideais, mas a gente tem também o pleno entendimento que a educação a gente não consegue obter resultados de uma forma para outra, é uma coisa que a gente vai alicerçando, faz o alicerce, põe o tijolo, depois vem construindo, mas a gente acredita muito que nos próximos anos, com esse trabalho que está sendo feito, aumento da formação, a implantação de um material didático único. Então, no último ano, nós compramos um material didático que todas as escolas têm o mesmo material, os outros anos não tinham, através do PNLD. Então, uma das reclamações da rede é que o material que vinha do governo federal faltava para algumas salas, e aí, quando você pedia para repor, não vinha o mesmo material, então você não tinha aquela sincronia de material. Hoje, nós vamos ter essa sincronia. O mesmo material que chega para a escola do Anísio é a mesma que vai chegar para a escola do Heitor Villa-Lobos. Então, isso também favorece. Quando você tem deslocamento do aluno, antes você tinha o pessoal trabalhando com PNLD, um estava numa matéria, o outro estava em outro. Mudava o aluno de escola, às vezes ele não via o que era a matéria aqui, lá já tinha dado, aqui não tinha dado. Então, formação dos alunos, formação dos professores, adquirir esse material que é unânime para os nossos, que é único para os nossos escolares, para os nossos estudantes. Tudo isso a gente espera que nas próximas avaliações a gente também tenha uma melhora. Até porque na avaliação do SARESP, que aí é uma avaliação que não é do IDEB, não é do governo federal, é do governo do estado, a gente também vem com um crescimento pequeno, mas a gente vem com um crescimento. Então, mostra que o trabalho está sendo feito não só numa medida avaliação do governo federal, mas como do estado também, a gente vem numa crescente. É um desafio, né? A gente tem uma clientela aqui que exige um trabalho muito árduo, mas eu tenho convicção,
até porque a gente tem o envolvimento de todo o nosso departamento pedagógico, né, que aqui está a Lízia, que está junto comigo aqui, né, que a gente tem lá no Tula Pilar, a gente ampliou a equipe, né, e aí a gente está fazendo também um outro trabalho que é monitoramento. Então a gente tem lá 3.000 horas de formação, está tendo resultado efetivo na escola? Então nós criamos uma equipe de monitoramento, então a gente tem uma equipe que vai até as escolas e acompanha esse trabalho. Na sua escola chegou a formação? Como vocês têm implementado isso? Como tem acontecido? Então esse monitoramento também tem trazido para a gente a informação em tempo quase que real de como estão as nossas escolas. Hoje a gente tem alguns programas que a gente consegue entender como que o aluno está na sala de aula da escola do início do primeiro ano da turma da tarde. Então a gente consegue acompanhar isso de uma forma mais efetiva. Então quando a gente está fazendo uma avaliação externa, né, nossa, para a gente poder ter essa avaliação, daqui a algum tempo a gente vai ter lá os números dos alunos, então a gente vai saber, a classe do primeiro ano A da escola X precisa trabalhar a questão melhor da alfabetização. A classe do quinto ano, a questão da matemática, as notas estão ruins. Quais alunos são? É o José, a Maria, o Fernando. Então a gente já tem esse monitoramento, e essa equipe que está fazendo esse monitoramento nas escolas tem ajudado muito para que a gente detecte, né, aonde a gente pode melhorar, aonde a gente pode avançar. Paralelo a isso, a gente tem também o ensino infantil. Então, nós temos trabalhado no ensino infantil para que essa criança do ensino infantil, geralmente do Jardim 1 e do Jardim 2, já chegue melhor para o primeiro ano. Chegando melhor para o primeiro ano, vai ter um trabalho facilitado para o professor do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. E tem também vamos chamar de incentivo do governo federal e do governo estadual, que eu nem falo que é muito incentivo, mas é uma pressão muito forte, com vários programas que têm acontecido, como Alfabetiza Juntos, que é o programa do governo do estado, que é de alfabetização na idade certa do governo do estado, que conversa com também o governo federal também, que é a alfabetização na idade certa, que também tem, assim, colocado muitas ferramentas para que a gente possa estar avaliando os alunos, assim, com muita particularidade, sabendo aluno por aluno, isso tem ajudado muito. Então, tudo isso faz com que a gente acha que a gente tem um período de crescimento, um espaço de crescimento muito grande, mas a gente não pode deixar de comemorar, de celebrar, de dar os parabéns para os professores, dar os parabéns para os gestores, de falar de todas essas mudanças que nós estamos fazendo e para as pessoas entenderem que a educação, às vezes, elas não são, os resultados não aparecem de uma hora para outra. Eu falo que a educação é como virar um transatlântico. É diferente da gente fazer a curva num Fusca. O Fusca, você bate a mão na direção, já virou. O transatlântico, você tem que ir lá na frente, fazer todo um trabalho para voltar. Assim é a educação. Então, eu, pessoalmente, estou muito feliz com os resultados, muito esperançoso que a gente já consiga novos resultados num curto espaço de tempo, agora que a gente tem Saresp no final do ano, que é uma avaliação do estado que a gente tem mais próximo, e o ano que vem a gente tem o SAEB, que aí eu até brinco com o pessoal, o SAEB do ano que vem vai ser divulgado mais ou menos que foi nessa data, nós falaríamos em agosto, né, início de agosto, há 2 anos atrás, há 2 anos para frente, é uma época extremamente sensível, porque daqui 2 anos, em agosto, nós estaremos às vésperas de uma eleição municipal. Né? Então, eu brinco com o pessoal do pedagógico, aí eu pego no pé delas. Eu falo assim, gente, os números daqui 2 anos precisam ser ainda melhores, porque esses números vão ser usados tanto para o bem quanto para o mal, no sentido político da coisa. Mas do IDEB, gente, era isso que eu queria trazer para vocês, essas informações que eu acho extremamente importantes aqui para a gente nesse momento, e me colocar à disposição para tirar dúvidas também com relação a esses números, ao trabalho que tem feito na educação. A gente tem algumas outras questões aqui, a gente tem escolas, a nossa melhor nota foi a escola do Maria Alice, né, EMEB Maria Alice, que ela atingiu 6,7, de 22 escolas, para vocês terem noção, de 22 escolas, 12 escolas atingiram um 6,2. Então, nós temos escola com 6,7, 6,6, 6,5,
5 escolas com 6,5 e 10 escolas de 6 para baixo, que puxa um pouquinho a média para baixo. E nós temos algumas escolas que tiveram resultados bastante expressivos de crescimento, que é a questão do Terezinha Volpato, que ela sozinha ela cresceu 1 ponto, ela saiu de 5,5 para 6,5, e também a escola Vinícius de Moraes, que cresceu 0,7 percentual, e também o Armando, que cresceu 0,6 percentual. É interessante que Vinícius, Terezinha e Armando também são escolas bem densas, né? Muitos alunos, e o pessoal conseguiu fazer um trabalho muito bacana aqui de crescimento na avaliação em relação ao último IDEB que a gente teve. Eu acho que basicamente na questão de IDEB era isso, eu não sei se eu esqueci alguma coisa, Liz, mas eram essas as informações do IDEB, a questão da educação hoje no nosso município. Tem, depois se vocês quiserem perguntar algumas outras coisas relacionadas à educação no todo, eu estou à disposição. Esse tempo eu queria que fosse um tempo bem tranquilo, né? Bem à vontade, para a gente poder tirar as dúvidas, esclarecer e poder divulgar essas informações para a população, que eu acho que é a questão mais importante, né? As informações ruins, elas por si próprias já se proliferam, né? Elas andam sozinhas. Mas as boas a gente tem que fazer um esforço maior para poder levar para as pessoas saberem. Até porque às vezes tem pessoas que falam, o IDEB tem caído. Não, nesse período aqui a gente vem num crescimento. É o crescimento que a gente quer? Não, mas falar que tem caído é uma informação que é errada. Então, era isso. Estou à disposição de vocês, se vocês quiserem perguntar, o que vocês quiserem, e eu souber responder, eu estou aqui à disposição. Trouxe aqui a Lise para ajudar. Ela queria falar bastante, tá, gente? Não, secretário, primeiro, parabéns. Eu acho que é importante esclarecer interesses coletivos para que todos possam perguntar. Uhum. O senhor disse que o IDEB não tem meta. Estou aqui no site do INEP exatamente agora, e lá tem sim a meta de 6,5. E eu creio que tenho certeza que todas as cidades, o INEP mostra que há uma meta. O senhor está dizendo que não tem meta. Então, só a primeira coisa que eu fiquei na dúvida. Uhum. Tem ou não tem? O senhor está dizendo que não. O INEP está dizendo que sim. Essa é a minha dúvida. Eu até pedi para a Lise estar aqui comigo. A Lise também faz parte. A Lise, além de ser coordenadora, diretora do nosso departamento pedagógico, a Lise representa Taboão em vários, como que eu posso chamar? Em várias esferas dentro do governo do estado e dentro do governo federal. Então, a Lise participa da criança alfabetizada, né, Lise? E ela é uma das interlocutoras do INEP. Até a gente estava conversando isso, né? Porque é uma coisa que para a gente, não batemos a meta. É ruim para a gente, né? Mas a gente estava conversando a respeito disso. Até, por favor, Lise, aqui. Então, tinha a projeção das metas, né? No plano que estava previsto. E a última meta prevista foi 6,5. Foi a última meta que foi projetada. Só que a partir do ano de 2019, eles não projetaram novas metas. Então, para o ano de 2023, para o ano de 2025, não tem meta projetada. Essa foi a última. Por que eles não projetaram metas? Porque também vai passar por uma revolução a avaliação. Eles estão mudando a matriz, mudando a forma de avaliar. E enquanto está tendo essas mudanças, e também devido à pandemia, eles acharam por bem não projetar novas metas a partir de 2023 e 2025, para depois que fizer todo esse trabalho e ver como é que está cada rede e projetar as metas específicas para cada rede. Mas pelo que eu estou entendendo aqui, pelo que diz o INEP, ele está esperando que as prefeituras, os municípios alcancem essa meta que era antes da pandemia, para daí em diante fazer a meta, porque a meta está aqui no site deles. Eu também estou aberta aqui. E aí tem meta, não tem? Até 2021. Não, tem. Não, está escrito aí. Aqui, ó. Está escrito aí meta. Então, ó, até 2021, vem? 2023 não tem mais. Não tem, sim, tem. Está escrito aí. Então, Está escrito aí, 2025, IDEB. Uma nota lá e meta do lado. Aqui, ó. Então a gente. Nós estamos no site do INEP. Eu também peguei no site do INEP. O que acontece? Até 2021 eles projetaram essa meta. Essa é a informação que eu recebi nas reuniões que eu participo, eu sou interlocutora estadual. Até 2021 eles projetaram essa meta, que era uma projeção lá que começou em 2007, e eles fizeram uma projeção de crescimento para todos os municípios do Brasil. Depois de 2021, devido tanto à pandemia
pandemia quanto à mudança que vai ter na matriz e nas avaliações, eles não projetaram novas metas. O INEP, ele não tem considerado mais como meta, essa é uma conversa em todas as secretarias de educação, vamos pegar no estado que a gente tem meta da criança alfabetizada, e eles têm batido no cumprimento dessas metas. O INEP já não considera mais isso como meta para os municípios. Não é. Vai estar escrito meta, secretário. Não, o senhor está falando uma coisa e o INEP está falando outra. Não, eu estou falando o que a gente tem em todas as secretarias de município, o que a gente tem tratado com todos os municípios, com o governo federal. O governo federal, até acho que a semana que vem, tem uma reunião para reavaliar isso, principalmente sobre essas questões de metas. E eu estou falando, a gente tem sido pressionado em N pontos. Nota de Saresp, alfabetização, tudo. Essa é uma coisa que o MEC não tem cobrado os municípios com relação a esses números. O MEC não tem considerado mais isso. Por quê? Porque passou por uma pandemia, porque os métodos de avaliação, eles entenderam que não eram os métodos adequados. É por isso que semana que vem tem uma reunião para poder fazer toda uma avaliação a respeito disso, para poder sair números que realmente exprimem ou que tragam uma realidade mais factível aos municípios. Então, hoje, se você falar no MEC, que o MEC está exigindo, que está cumprimento de metas, não, o MEC não está fazendo isso, por causa de toda essa reavaliação que o MEC está fazendo. Se você está falando, está lá no MEC, o MEC não está cobrando isso, o MEC não está estipulando isso como meta para os municípios, não está. Você não vai ouvir o MEC falar assim, fulano de tal atingiu a meta ou fulano de tal não atingiu a meta. Se você pegar, principalmente no Instagram, quando você pesquisa um município de IDEB, você vai ver que nenhum município fala atingimos a meta. Eles vão falar que nós estamos com IDEB a 7.3, a 7.5, atingimos a meta 10, teve município do Ceará que a nota deles foram 10. Então, assim, o que a gente está falando é que o INEP, que o MEC não tem cobrado esses números, que para eles já estão equivocados. É por isso que vai se sentar novamente, não só rever números, como rever a formulação desses números. Porque, você concorda? Eu vou falar experiência minha. Eu fui secretário de Americana e sou secretário de Taboão. A discrepância de município é muito grande. É muito grande. As metas são municipais, né? São municipais. Mas então, o que o INEP está tentando fazer? Como que ele pode colocar metas para municípios diferentes com números iguais? Ele precisa criar metodologias que vão trazer um padrão mais de igualdade, porque se você pega, vou citar as duas cidades que eu fui secretário em Cotia, aqui e Americana, é muito diferente. A Americana hoje, o IDEB dela é 7.3, a Americana falava de tempo integral há 30 anos atrás. Então, assim, qual que é a fórmula que o MEC, que o INEP vai criar para que possa trazer um espírito de igualdade com municípios diferentes para você ter comparação? Porque é legal, você pega um município top com o 7 pontos, aí você vem falar, mas meu município é 6.2. Vai comparar a realidade deles. Só minha última colocação, desculpa. Não, a gente tá para conversar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Só para pegar eu só quero esclarecer essa questão de metas, porque foi o título da matéria do Tabu em Foco, né? Mas você pegar a Americana, a meta de Americana, segundo o site do INEP, é 7.1, ele deveria chegar a 6.8. A meta Depende, eu acho que você... Não, é o Fundamental 1 ou Fundamental 2? Eu estou no site que é o ensino municipal, né? Porque aí tem, por exemplo, a Americana tem Fundi 2 e aqui não tem. Então, mas ali são anos iniciais, né? Isso, é anos iniciais? É fundamental, né? Fundi 1. Secretário, a meta é estabelecida de acordo com o desempenho de cada município. A Americana sempre teve uma nota muito boa, a meta foi estipulada para conforme a nota que já tem. Taboão da Serra é a mesma coisa, entendeu? Então, se o senhor falar que não tem meta, se está escrito aí, primeiro já é estranho. Eu estou falando o que a gente vivencia todos os dias. O senhor já mudou o discurso. O senhor falou primeiro que não tinha meta. Agora o senhor falou... Não, eu falo que eu continuo, não mudei o discurso. Eu estou falando do discurso, não tem meta. Aí o senhor falou depois que o MEC não está exigido como meta. Aí o senhor então tem meta ou não tem? Só para ficar claro.
duas coisas claras. Para nós, não existe meta, não existe meta. Claro, não tem dúvida, não tem meta. E quando eu falo que o MEC não está exigindo, é porque eu tenho falado que nas reuniões a gente tem a imposição, a cobrança. Nesse caso de número de DEB por parte do MEC, não tem essa cobrança. Secretário, esses números de média, eles realmente mostram como os alunos estão. Por exemplo, tem aluno em algumas cidades, assim, Fundamental que vem, né, Fundamental 1, depois eu que não sabe nem ler nem escrever. A gente vê isso em várias cidades. Realmente esses números exprimem exatamente, mostram exatamente como o aluno sai de uma turma para outra ou não? Ou esse número não é especificamente para isso? Na realidade, se criou algumas métricas para você avaliar a educação no Brasil como um todo. É uma coisa que é muito difícil de você falar, a questão da votação, do número do IDEB, ele não está só atrelado à nota de uma prova, né? Ele está atrelado à evasão, ele está atrelado à aprovação dos alunos. Você tem que, para cumprir, para você participar, para você ter nota, você tem que ter um mínimo de 80% das crianças participantes matriculadas na sala, elas precisam fazer a prova. Então, para explicar, se você tem uma sala com 30 crianças, para você constar o número da nota da sala, você tem que ter no mínimo 24 crianças fazendo a prova. Então, o mínimo para você participar são 24. Se você fizer 23, você não pontua na prova. O mínimo é 80%. E aí você tem a questão da evasão, você tem a questão da aprovação. Então, às vezes, a nota... e aí é uma coisa muito difícil de você falar, mas às vezes a nota é uma nota, você aprova todo mundo, a nota melhora. Estou errado? Entendeu? Você tem 30 crianças na sala. Eu falei para vocês que vocês têm hoje, que nós temos hoje, mecanismos para entender quais crianças estão bem, quais crianças estão mal. Eu posso chegar, a gente nunca fez isso, nunca vai fazer, porque a gente entende que o nosso número ele tem que ser o mais real da nossa realidade, o mais real possível. Por quê? Porque você tem que ter, através dele, um trabalho e, a partir daí, elaborar um plano de ação. Então, se você tem 30 alunos e você tem 3 crianças com baixo índice de aproveitamento ou de notas, se as crianças não forem no dia na prova, a média sobe. Entendeu? Mas os então, alunos de tabuão, eles estão saindo de uma turma para outra, preparados para aquela nova turma, já no conteúdo, é isso que você sim, fala sobre sim. Isso não é 100%. Você não consegue ter isso 100%. Hã? Não, pode falar, Alice. Aí você dá um... Não, eu ia falar assim, que existe sim, né, algumas defasagens, até nesse monitoramento e nas avaliações do município, que a gente consegue olhar para o resultado de cada turma, de cada criança, de cada escola, a gente consegue identificar onde precisa ter uma força maior, e daí nas escolas com os resultados com a aprendizagem, maior defasagem, a gente colocou o projeto de recomposição das aprendizagens exatamente para trabalhar com as habilidades que não foram adquiridas na idade certa. Então a gente tem feito esse movimento tanto do 3º ao 5º ano, quanto no movimento da alfabetização. Então também percebe-se a criança que não ainda compreendeu o sistema de escrita e vai para o projeto GAP. Então nós temos 2 projetos que atuam. Um na recomposição das habilidades que não foram adquiridas nas crianças que a gente percebe uma fragilidade, e o outro de alfabetização focada para isso, e das crianças com dificuldade de aprendizagem tem o GAPES. Então, esses 3 projetos são para atender essas fragilidades que são identificadas. Tem até uma coisa que eu acho que é interessante, que eu até não comentei, se vocês pegarem, que a gente está trilhando bastante números, se vocês pegarem a média nacional do IDEB nos anos iniciais, se nós pegarmos a média nacional das escolas públicas do ensino fundamental 1, a média é 6,1. E nós ultrapassamos a média nacional, que é 6,1. Então, assim, os números estão aí para você olhar das formas que vocês
você consegue olhar de diversos ângulos, né? Se você falar que os nossos números não são tão bons, eu posso até discordar, porque se a média nacional é 6,1 e a gente chegou na 6,2, eu acho que baseia assim, com quem que a gente vai se comparar, né? Com quem que a gente vai fazer esse equilíbrio. Mas se vocês pegarem essa informação de 6,1 da média nacional, nós estamos a 0,1 acima da média nacional. Então, assim, eu falo que uma coisa é importante para nós quando tem esses números. É para a gente entender aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. E como tentar fazer chegar nesses números melhores. Na verdade, a pergunta é porque quando a gente soma uma média, não é? Se você soma, mas, por exemplo, não saiu lendo escrever. E aí a gente tem muito esse questionamento. Por isso essa pergunta, né? Se realmente esse número mostra exatamente como está o aluno e se ele realmente vai preparado. Mas sabendo dessa informação que você passou, de que há talvez uma prova desses alunos para ver É um programa que a gente tem. Então, além das avaliações federais, que trazem um panorama como uma fotografia daquele momento, daquela turma, nós temos as nossas avaliações externas municipais, e a partir dos resultados da avaliação externa municipal e do estado de fluência leitora também, a gente consegue identificar exatamente quais são as crianças que precisam de um trabalho focado em alguma recomposição da aprendizagem, alguma habilidade que ele não adquiriu na idade certa. Então, para isso, nós vimos as escolas com maior vulnerabilidade na aprendizagem e temos o programa de recomposição das aprendizagens. Essas crianças participam de uma aula extra, fora do horário, para recompor habilidades que não foram adquiridas na idade certa. Da mesma forma, a alfabetização. Então, a partir do fluência leitora, da avaliação de fluência leitora e do nosso monitoramento de como a criança avança na escrita e na leitura, a gente encaminha as crianças para o projeto GAP, que é com foco na alfabetização. Então, a gente percebe essas fragilidades e já está atuando para que elas alcancem isso antes, né, de sair do período escolar, para realmente recompor aquilo que não foi feito na idade certa, né? E quantos alunos de Taboão estão passando por esse projeto? O O GAP, nós temos cerca de 600 alunos, todas as escolas de ensino fundamental têm, e daí todas as crianças, por exemplo, até que vêm de outros municípios ou de outros lugares e que não alcançaram a alfabetização ainda, participam desse projeto no terceiro, no quarto e no quinto ano, e em algumas escolas do próprio segundo ano, aquela criança que a gente vê que ainda não está lendo com fluência, que ainda tem alguma fragilidade, participa do GAP. O Recomposição das Aprendizagens tem 12 unidades escolares, que são as escolas onde tinha uma maior vulnerabilidade nos resultados. Esse é um programa, e aí, passando um pouquinho da experiência de outras cidades, é um programa que não são todas as cidades que possuem um olhar para recuperar as habilidades das crianças. Então, é um diferencial que Taboão da Serra tem. Secretário, você passou aí as 3 primeiras escolas aí que tiveram um maior desempenho. Você poderia falar quais escolas tiveram aí os menores desempenhos no IDEP e também quais medidas aí serão adotadas para que melhore, para até falar as notas aí dessas últimas escolas, essas 3 últimas escolas? Eu não gostaria de expor os números. Eu posso até passar para vocês depois a classificação total que nós temos. Pode falar a nota, não o nome da escola? Ó, notas? a menor nota que a gente teve foi 5,7. E aí, essas escolas que tiveram as menores notas, serão adotados algum outro trabalho para que aumente? Como que vai ser? Assim, nós temos, baseado nisso daqui, a gente também tem uma equipe de supervisão, né, que trabalha em conjunto com o nosso departamento pedagógico, e aí cada supervisora está montando o seu plano de ação baseado nesses resultados. Então, isso daqui é um farol que a gente está tendo para olhar as escolas. Então, a partir desses números, e esses números eles são muito ricos, né, nas avaliações, então dá para você esmiuçar bastante esses números. Então, aí nós temos tanto o departamento pedagógico, através do GAPs, o GAPs, a gente tem esse setor de monitoramento e também o trabalho da supervisão, junto com esse trio gestor, que é o diretor, o vice e o coordenador pedagógico, que vão entender quais são as deficiências, aonde que a gente pode estar melhorando esses resultados. Então, a gente já se debruçou,
Logo que saiu os resultados, a Lise já baixou todas essas informações no INEP, né? Porque aí a gente pega mais a grosso modo, na escola tanto 6, a escola tanto 5, mas aí ele vem com muita informação, vem uma riqueza de informações muito grande, e aí entra até naquilo que eu falei da composição da nota. Não é só trabalhar as aprendizagens, mas nós temos que trabalhar a evasão, né, o abandono das crianças, a questão de tomar o cuidado de ter o número correto nas avaliações. Então, assim, tudo isso leva para a gente poder ter um número melhor. Mas a gente está, assim, eu posso falar eu tenho 13 anos à frente de secretarias de educação. Nunca se trabalhou tanto essa questão de entender a criança de forma individual como tem se trabalhado agora. Isso não é só uma prerrogativa de Taboão, tá? Todos os municípios do país têm feito esse movimento de estar entendendo criança por criança para estar trabalhando de forma individual para melhorar esses números e para melhorar a aprendizado das crianças. Há muita evasão no município? O número certinho assim eu não vou conseguir te passar, não sei se a Lisley tem, mas... Não, mas a gente tem feito bastante ação de busca ativa, né? O que acontece às vezes são crianças que se mudam e daí não dá justificativa, a gente tem que correr atrás, mas já tem todo um protocolo de busca ativa para que isso não aconteça. A gente vem melhorando nossos protocolos para que no dia da prova, por exemplo, Saresp, vocês vão ver nas escolas, eles estão mandando já um monte de... Pai, não esqueça que você tem que levar seu filho. Pai, precisa estar lá. Por quê? Porque isso também, às vezes, diminui a nossa nota. É média, né? Então, a gente tem feito todo um trabalho para que todo mundo esteja envolvido, que seja não só um dia de avaliação, né? Mas que tenha um dia de envolvimento da comunidade, a importância dos pais saberem o que está acontecendo, de dar uma tranquilidade para o aluno também responder as provas, porque às vezes se você joga muita pressão neles, as crianças ficam nervosas, às vezes as crianças sabem resolver talvez uma coisa, mas você joga uma pressão demasiada nela, o resultado é diferente. Então a gente tem trabalhado em vários aspectos para a gente melhorar essas questões de notas do nosso município. Secretário, falando um pouquinho de experiências, né? Apesar de não ser só que teve a melhor nota, a Terezinha Volpato, ela teve o melhor desempenho, pensando de um modo... O maior crescimento. O maior crescimento. De um ponto. Eu queria que o senhor falasse o que foi feito nessa escola para ela ter tido um desempenho tão bom nesse período. Eu acho que é uma série de situações. Saiu uma pesquisa na ONU que fala que também é comprovado que e eu acho que é um pouco disso também, é que 30% da nota dos alunos tem a ver com o gestor da escola. Então, eu acho que um dos motivos é ter uma boa gestão na escola, né? Nós tínhamos uma excelente gestora no Volpato. Ela era tão boa que nós trouxemos ela para a equipe de monitoramento. Então, nós roubamos ela da escola para trazer para a equipe de monitoramento. Então, acho que a gestão tem muito a ver, uma equipe que entenda a responsabilidade, né, de estar... Não que aqui tenha notas ruins, não tenha isso, mas talvez essa se sobressaia um pouco mais das demais. Então, acho que é um conjunto, né, de fatores que fazem com que uma escola tenha um avanço significativo. Mas, eu não parei para debruçar escola por escola e entender quais foram o que fez com que uma escola crescesse um ponto de uma avaliação para outra. Mas uma das coisas, assim, para mim, quando eu vou visitar as escolas, eu ando muito nas escolas, para mim, o papel do gestor tem um papel fundamental nas melhorias que você tem na escola. E aí não só eu que falo, né? Uma pesquisa da ONU vem e corrobora isso. O papel do gestor dentro de uma escola é um papel fundamental para o sucesso da escola, em todos os aspectos. Comunidade, envolvimento da comunidade, avaliação, manutenção da escola, enfim, todas as questões. Secretário, o que a Secretaria de Educação tem feito especialmente para as crianças autistas nas escolas? Quais são as políticas que estão sendo implementadas? Esse é um grande desafio, né? O número
um número grande aumentou muito, né, o número de crianças. Nós temos aqui, nós aumentamos o número de pessoas para atender, embora o número seja insuficiente. Nós estamos trabalhando em conjunto para a gente ter espaços melhores para essas crianças. Talvez uma proposta que seja um pouco mais ousada, principalmente para os autistas nível 3, a gente ter um espaço melhor preparado para eles, né? Então, talvez... Diretrizes da educação especial. Nós estamos escrevendo as diretrizes da educação especial, que é através de uma equipe que a gente tem, no Tula também, mas é um desafio gigante. É um desafio gigante. O senhor tem um levantamento de quantos alunos na rede municipal? Entre 700 e 800. E num total de 1.300 com deficiência. Em toda a rede. Eu tenho que tomar cuidado até do termo correto de usar, porque... Tá certo. Eu tomo cuidado porque às vezes você muda tanto as nomenclaturas, aí depois as pessoas falam, não, você está usando o termo errado, mas é mais ou menos isso, 700 a 800 crianças autistas, divididas em nível 1, nível 2, nível 3. A gente tem uma dificuldade muito grande com as crianças de nível 3, que são as crianças que têm muita dificuldade de permanecer na escola, e por isso que a gente está buscando... Hoje houve... Está havendo uma discussão mais franca, talvez, né? Porque quando falavam em inclusão, as pessoas falavam em colocar as crianças na escola a qualquer custo. E aí incluíram essas crianças a qualquer custo, sem ter preparo do professor, sem ter preparo de equipe de apoio, sem ter preparo de espaço físico. Hoje, a conversa já está, até em função de algumas diretrizes do governo federal, de você poder fazer a inclusão, e a inclusão não significa você incluir a criança naquela escola, mas ter espaços adequados de aprendizado para elas. Então, talvez o ano que vem a gente tenha uma novidade de ter um espaço novo para as crianças nível 3, né, de estar junto lá na Escola do Amor Perfeito. É um estudo que a gente está fazendo, como que a gente pode fazer, como que a gente pode melhorar a estrutura física lá, né? Então, mais ou menos isso daí. Só para complementar, o senhor falou de espaços, o prefeito anunciou a construção junto com a cooperativa, o senhor tem acompanhado Sim. como que estava? Nós tivemos uma reunião essa semana, inclusive, né, envolvendo a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, teve mais uma secretaria, que me fugiu, para a gente entender como que nós vamos usar esse espaço. Esse espaço ele vai estar ao lado da Escola Asas Brancas, que a gente está também reformando ela, está virando uma nova escola, nós estamos refazendo uma escola, né? Ela sai de um espacinho para virar uma escola gigante. Então, nós estamos em conjunto, aí, intersecretarias, estudando quais são as melhores situações para a gente estar atendendo as crianças na questão educacional, atender as crianças na questão da saúde, e é um projeto que vai ser muito rápido, porque a cooperativa, pelo que eu sei, ela vai acelerar bastante a construção. Então, essas reuniões a gente está fazendo justamente para como otimizar os recursos que vão ser colocados lá em função das nossas crianças e das demandas que têm acontecido no nosso município, que às vezes a gente sabe que a gente está correndo atrás de uma situação que a gente poderia estar lá na frente já melhor. A rede municipal conta com apoio ali pedagógico para essas crianças também? Sim. Tem total apoio. A gente tem uma deficiência hoje, que é o número de auxiliares de apoio, né? Auxiliares de apoio, agentes de apoio. A gente está com uma licitação para aumentar. A gente tem hoje 188 pessoas de uma empresa que prestam serviço. A ideia nossa é chegar em 250, mais 400 auxiliares que a gente já tem na rede, que são concursados de auxiliares de classe. Então, esses auxiliares se juntam a esses 188, que são específicos para cuidar das crianças, e a gente espera, num curto espaço de tempo, nós já sofremos 2 impugnações na licitação, que é uma coisa que, infelizmente, acontece, mas passar de 188 para 250, que se a gente chegar em 250, a gente atende, pelo que o trabalho da supervisão que eles fizeram, se a gente aumentar essas 50, 60 pessoas, a gente consegue atender todas as nossas crianças, até porque você tem um profissional que trabalha período inteiro, a criança geralmente é período parcial, então você consegue, cada a gente atender 2 crianças, e algumas crianças que não necessitam, que não são severas, que não tem, que você consegue
um auxiliar tomar conta de 2 ou 3. Secretário, os números são frios. Sim. Os números são frios. No IDEB, Taboão da Serra ficou abaixo de Embu das Artes e Itapecerica da Serra. Só ficamos à frente de Embu do Iguaçu. Os 3 governos iniciaram governos novos e Taboão da Serra tem o maior orçamento de todas as outras cidades. Se eu não estiver enganado. Eu acho que em Embu o orçamento é maior do que aqui. Quanto? Não chega em bi. Aqui é 1 bi. Um bi e meio no orçamento. Não, é porque você está contando com um orçamento... Não sou eu que estou contando. Não, só para explicar, se me permitir, com emendas, né? Por isso que o orçamento vai isso. E aí você não tem 25% do orçamento sobre emendas. Quem faz o orçamento não sou eu. Não, eu só estou colocando para... Eu acho que eu acho que dá para a gente esclarecer. Também vem para a educação. Não, Vem para a educação. não, nós não recebemos nenhuma emenda no último ano e meio. A maioria das emendas foram para a saúde e para agora asfaltamento. Eu posso te garantir, a única emenda que está para ser liberada é 800 mil para a Escola Pelezinho, do deputado Nóbrega, que ainda não caiu na conta em 1 ano e meio. Muito bem. Então, o problema, embora seja o orçamento, não seja o maior, pode ser Sim, igual, sim. mas é um valor que eles fornecem em 1,5 bi. Eu queria dizer o seguinte, nesses números frios que representam, a Taboão da Serra está atrás de Embu das Artes e Itapecerica da Serra, o que, só à frente de Embu do Iguaçu, o que isso significa para o senhor que por vários anos ela teve à frente e agora caiu? Você quer saber o que eu acho a respeito desse número? Eu acho que Taboão ficou um bom tempo sem investir na educação, dando a prioridade que se devia ter dado. Isso é fato. Você está falando em números e números são frios. Quando você tem, em 4 anos, você chama 50 professores e em 1 ano e meio você chama 320, são números frios. Então você vê qual que é o grau de importância que você dá dentro do município. Então você está dizendo que em 4 anos chamar professor não é importante. Números, frio. Quando você vê 4 anos de escolas, vocês acompanham as escolas nossas. Qual que é a condição delas de estrutura física? Números frio. Quanto se investiu em reforma de escola nos últimos anos? Então, assim, são prioridades. Não tenho dúvida que a educação tem que ser olhada com muito carinho, né? Muito carinho. Infelizmente, não é todo homem público que faz isso, porque às vezes o investimento na educação talvez não traz os benefícios políticos e eleitorais que comumente os gestores públicos necessitam. Mas se a gente falar de frieza, de números, em 2 números eu mostro para você que o que se traduziu, o que se investiu em Taboão da Serra nos últimos anos foi incompatível com o que o município estava acostumado. Aí vocês estão mais tempo aqui do que eu. O que se percebe lá atrás é que os investimentos eram muito maiores, até com programas inovadores que foram premiados internacionalmente. Isso é visão. Isso é enxergar o público e enxergar como que a educação está sendo feita. Então, para mim, o que a gente pode olhar para trás, eu volto a dizer que a educação você não muda de uma hora para outra. Então, o que a gente está colhendo tem muito dos frutos também do que foi plantado lá atrás. Eu espero que a gente tenha plantado agora e esteja plantando frutos bons para que a gente possa, num espaço médio, longo prazo, a gente poder colher e voltar ao espaço que Taboão da Serra tinha. Secretário. Posso? Secretário, levando em conta essa sua fala, eu queria saber quando que está no radar da sua gestão da Secretaria de Educação, Taboão voltar a ter patamar de 6,8 no IDEB? Em quanto tempo, em quanto... Eu queria que fosse já, né? Olha, uma coisa bacana que aconteceu com a rede é que, como o número do IDEB tem dado muita visibilidade em todos os municípios, a gente tem tido assim, um número muito grande de gestores que têm se incomodado com os seus números. Então, isso é uma coisa muito boa, porque faz com que eles queiram apresentar números melhores. Uma coisa que vai também nos ajudar vai ser o tempo desses gestores à frente das escolas. Então, se você pegar essa nota nossa, você vai falar, a prova foi em novembro, em 2025, prova, novembro de 2025. Mês 11,
nós tivemos gestores que começaram em fevereiro, então eles tiveram 9 meses de entender como que era a escola, entender como era a sua equipe, porque a sua equipe já estava formada, e trabalhar 9 meses para apresentar um resultado em 9 meses. Então, um tempo curtíssimo. Agora a gente vai ter, na próxima avaliação, nós vamos ter esse pessoal com 1 ano, 2 anos, quase 3 anos de trabalho. Então, eu acredito que esses números vão ser melhores. E eu acredito, vou trabalhar muito com todo esforço para que esses números, já no ano de 2028, possam, se não estar chegando nesse 6,8, estar muito próximo desse 6,8. É uma coisa simples? Não é simples. Não é simples, mas é algo que nós vamos buscar a todo custo. E assim, eu posso falar pela equipe do departamento pedagógico, pela equipe da supervisão, que está muito mais próxima a mim, o quanto desse pessoal pensa em números, o quanto eles pensam em melhoria, enquanto eles pensam em resgatar esses números que um dia Taboão da Serra teve. Secretário, eu queria que o senhor falasse mais sobre o que o senhor vai fazer, especialmente falasse para as mães, para os pais, dos alunos dessas escolas que tiveram nem nota 6. Por exemplo, 3 escolas daqui, 4 escolas não tiveram nem nota 6. Particularmente, uma escola que tem período integral, uma escola de período integral. Não tiveram nem nota 6. Teve uma escola aqui que teve nota 6, só que ela caiu 6 décimos, uma queda muito grande. 5. Então eu queria que o senhor falasse para as mães, para os pais dessas crianças, das crianças que estudam nessas escolas, o que o senhor vai fazer para melhorar, né, para que elas tenham um aprendizado, para que a nota não seja essa nota que é muito fraca, né? E uma segunda questão, o senhor falou que a nota, embora o senhor comemore, o senhor falou que o IDEB não é ideal. O que o senhor consideraria um IDEB ideal? Vamos começar pela... Não vou nem colocar ideal. O senhor consideraria, dadas as circunstâncias que o senhor já apresentou, o senhor consideraria um IDEB razoável? Olha, é lógico que a gente sempre quer um número alto. Se a gente pegar a média do país, a gente está acima da média do país. Se fosse para traçar uma meta, eu nunca parei de verdade para falar assim, aonde que eu gostaria de chegar, em números. Eu gostaria que os números fossem melhores do que esse, embora eu acho que em todas as circunstâncias que nós tivemos, né, todos os desafios que nós tivemos, eu acho que por isso que eu falo que é de comemorar, porque você não troca 50 diretores, 50 professores coordenadores, colocam eles à frente de uma escola com 1000 alunos e fala, apresenta resultado em 9 meses. É muito difícil. Então, por isso que eu falo de comemorar, porque a gente precisa comemorar as pequenas conquistas. Eu acho que um número plausível, talvez para a gente, seria retomar o que tá bom já foi um dia. Vamos lá, o 6,8 que a gente teve lá em 2017, 17, talvez seria um número extremamente desafiador, porque você teria que pegar essas 10 escolas que tiveram mais ou menos 6, fazer com que elas crescessem 1 ponto quase, e as que tiveram de 6 para cima crescer 4, 0,4, 0,5. Mas se fosse sonhar não custa nada, eu acho que seria um número interessante para a gente estar trabalhando, estar vislumbrando, porque tá bom, já chegou nesse ponto. É lógico que outro contexto, né, desses profissionais que nós perdemos nesse tempo aqui, nós perdemos muitos bons profissionais, pessoas que tinham mais de 20 anos de carreira, alfabetizadores que fizeram, lá atrás, não fizeram pedagogia, eles fizeram magistério. Então você tinha um professor que era formado no magistério, no ensino médio, depois vinha para a pedagogia, mais um tempo de estudo, presencial, in loco. Então, esses profissionais, nós perdemos 200 profissionais desses. Então, é um período diferente. Se você pegar hoje, os profissionais que a gente tem recebido são profissionais que não têm essa mesma formação do magistério, que não têm a mesma formação. Então, assim, esse número de recuperar o que Taboão da Serra teve um dia, talvez seja um número muito ousado, mas se a gente for colocar um número, talvez seja um número que a gente possa fazer. Nós já chegamos aqui. Então, de repente, a gente pode batalhar para também chegar. Eu não tenho dúvida que esses profissionais que nós contratamos já devem ter mais do que 328, porque nós estamos chamando
só a semana que vem, mais 20 PEBs, 20 professores concursados, a gente está investindo muito em formação, porque a gente percebe a necessidade de formação. Quando nós estamos falando em 3.000 horas de formação esse ano, é porque a gente detectou a necessidade gigantesca de melhorar a formação desses profissionais. Então, assim, a gente vai ter mais esse final do ano e o ano que vem para trabalhar isso, com todo o empenho possível que a gente vai ter, mas eu acho que esse seria um número que a gente poderia sonhar. Tá, não é simples, tá. não é simples. Tá, mas em relação ao que o senhor sugeriria para os pais das crianças... dos pais das crianças. Que tiveram nota muito ruim. Assim, eu não gosto de falar que é muito ruins. Cada um da sua maneira de enxergar, né, números. Mas a gente já está com um trabalho de recomposição dentro dessas escolas. Eu tenho um projeto também que é uma coisa que está ainda incipiente, que nós tivemos a aprovação de um projeto de lei na Câmara Municipal que permite que a gente contrata professores eventuais por processo seletivo. Então, o meu projeto lá na frente, a hora que a gente de repente equacionar as questões das ausências de professores por licença, de repente a gente pegar nessas escolas, e tem alguns municípios do estado de São Paulo, nós temos participado direto de formação com outros municípios e experiências parecidas. E tem alguns municípios do estado de São Paulo que tem uma figura de um chamado, cada um chama do nome, mas tem a figura do professor tutor. O que é professor tutor? Pode ser o professor auxiliar, ou pode ser o segundo professor. É colocar na mesma sala de aula um outro professor para auxiliar em determinados períodos a classe atingir um nível mais, como se diz? Mais parecido. Então, para esses pais que estão nessas escolas, pode ter certeza, todos os gestores estão muito incomodados com esses números, os professores também, e todo mundo está trabalhando para que esses números possam ser revertidos, através de uma série de ações. E aí eu volto a repetir, formação, material didático igual para todo mundo, melhoria dos espaços físicos. Tem escola que vocês já viram, os espaços físicos são muito ruins, e isso prejudica também o aprendizado da criança. A criança vai para a escola, aquela escola, está difícil. Então, a gente investindo na melhoria dos espaços físicos também é uma forma da gente investir nessas escolas. Então, para esses pais, pode dizer, e eu posso falar pessoalmente através de vocês, que não vai faltar esforço, não vai faltar empenho, não vai faltar investimento de tempo, investimento dos profissionais da educação, investimento dos gestores para que esses números possam ser melhorados de uma forma assim, que todos assim possam falar, pô, legal, avançamos bastante. Falando em estrutura, várias reformas em escolas, né? Algumas sendo construídas aí com as salas brancas praticamente. Quase que novamente. Falar sobre isso também, quantas escolas estão sendo reformadas e qual a estimativa de entrega para essas novas escolas. Bom, a gente já entregou algumas escolas, eu acho que vocês acompanham, e aí nosso colega falou de números, né? A frieza dos números. Nós estamos investindo mais de 20 milhões em reformas das escolas, né? Que era uma coisa que no passado não tinha algumas pinturas, algumas coisas assim, mas reformas propriamente ditas. Então hoje nós estamos com o Magali para ser quase pronto para ser entregue, nós temos com o Ardoini, que também está processo avançado, Araci também está do processo avançado. Se vocês passarem lá, vocês vão até estranhar, porque teve que tirar todas as árvores do canto, porque ali tinha um problema de muro que estava caindo há muito tempo atrás, então estava interditado, então nós já roubamos todas as árvores, fizemos o muro, estamos com a questão de reforma da escola, Araci, Bidu, Asas Brancas, vou olhar na cola, Asas Brancas, Bidu, a Paulo Freire, que nós já entregamos, e o Machado também, que nós entregamos. Junto com essas, a gente está começando Armando, Ferreira Paz, e nós estamos esperando liberar o dinheiro do governo do estado, que é a primeira emenda que a gente está conseguindo em 1 ano e meio, e aí do deputado Nóbrega, 800 mil para recuperar o Anjinho. E também nós fizemos algumas pequenas reformas que a gente, assim, o que mais o prefeito tem pedido é para a gente recuperar aquelas escolas que estão muito defasadas.
Algumas a gente não tem tantos problemas estruturais, mas tem algumas situações. Então, nós já mexemos Papa Capim, na Escola do Saci, Visconde, Maria Alice, Tio Barnabé, Ayrton Senna, Emília, Jorge Amado, Narizinho, que foi, por exemplo, Narizinho, nós pintamos quase toda a escola. Ayrton Senna, fizemos todo um alambrado, subimos muro, fizemos uma parte de playground nova. Papa Capim estava com o muro do lado todo debilitado, subimos o muro. No Saci, fizemos tinha uma árvore lá que fazia 6 anos que não tirava. A raiz dela era quase o tamanho aqui desse lugar que nós estamos. Tiramos lá, fizemos um outro espaço para as crianças. Então, nós juntamos essa escola e também 20 escolas nós reformamos o telhado. Era um problema que a gente tinha direto nas escolas, né, na época da chuva. Então, 20 escolas nós conseguimos já reformar o telhado, trocamos. Uma que está enroscada é o Maria Alice, porque é telha de barro, e é uma telha de barro antiga. A gente está tentando comprar essas telhas em lugares que vendem coisas antigas, porque é uma escola muito antiga lá, né? Uma escola estadual muito antiga. Então, a gente está mexendo nessas 20 escolas. Aí a gente tem algumas que estão ainda em pontos bem críticos e algumas que, com uma pouca, talvez uma pintura, a gente melhore. Mas a gente tem investido muito. Eu acho que próximo para a gente inaugurar, ainda dentro desse mês, reinaugurar não, né? Entregar a reforma, com o Magali lá na região do Armando. Secretário, durante muito tempo a gente ouvia em Taboão da Serra uma máxima que era assim: em Taboão não adianta matricular criança pequena em escola particular, porque a escola pública é melhor ou igual. Isso era repetido assim, eu ouvi isso 1000 vezes cotidianamente, nem gasta com escola particular, porque em Taboão as escolas públicas são tão boas quanto as particulares. Isso era a realidade lá atrás, quando a gente estava bem melhor posicionado no IDEB. Hoje, isso é uma realidade? As pessoas ainda podem continuar dizendo que em Taboão da Serra vale a pena matricular as crianças numa escola pública que vai ter a mesma qualidade ou talvez uma qualidade maior do que as particulares? Não, eu não tenho dúvida disso, que a gente pode oferecer o mesmo ensino para essas escolas. Geralmente, e aí um pouquinho de falar de educação como um todo. Geralmente as escolas de ensino infantil, geralmente as pessoas fazem questão, deixam no público de forma tranquila. A partir do ensino fundamental que essas pessoas começam a buscar talvez uma mudança numa escola particular, até pela cobrança que existe nessas escolas particulares. Você tem uma cobrança muito maior. Mas você tem escolas belíssimas aqui em Taboão da Serra que por mais que a gente tenha talvez não tão notas belíssimas, né, no número frio, mas eu vou falar para você, pegue as crianças da escola do Ana Mafalda, que é uma escola em tempo integral. Talvez ela não consiga representar com o número frio o número que ela representa, o número de um IDEB, mas a dificuldade que eu tenho de pedidos diários de mães e pais que querem estudar na Ana Mafalda. Por quê? Porque ela tem um trabalho de cultura, lá tem uma professora de música, lá tem uma professora, tem um coral, lá tem um trabalho todo diferenciado, que às vezes esse número frio ele não capta. Então assim, você pega lá, eu falei do Ana Mafalda porque por mais que a gente não citou aqui, você falou do Ana Mafalda. Então, não, só para concluir. Então, assim, eu diria que não teria problema de se matricular dentro de uma escola. Você tem outras. Eu citei o Ana Mafalda, porque a Ana Mafalda tem um trabalho muito diferenciado. Você tem uma clientela que exige um trabalho muito específico com ela. Mas só para resumir, não houve perda de qualidade na educação básica de Taboão? De forma transparente? Sim. Para mim, houve. Para mim, houve. Não é possível que um município que tenha um prêmio na ONU, ou não sei se foi na ONU ou foi um prêmio internacional, depois olhe para a educação como foi olhado depois desse tempo. Mas e hoje? Hoje a gente tem corrido atrás de um tempo perdido. Pode ter certeza. O que a gente está fazendo aqui, vou citar só de estrutura física. Se tivesse feito se tivesse mantido a estrutura física lá de trás,
e vindo dar pequenas reformas, não estaria o que a gente está tendo que fazer hoje. O Asa, nós estamos construindo uma nova escola. O Cecília Meirelles, vocês foram no Cecília, olha como ficou o Cecília. Cecília tinha vazamento, chovia, era mofo nas salas. O Anísio, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que veio foi a Rede Globo vir aqui falar que estava chovendo dentro das escolas. Eu fui lá às 7 horas da noite para receber uma equipe da Globo que estava chovendo, estava alagando, e o pior, tinha pombo dentro do forro, e o que caía na sala não era água de chuva, era água de chuva misturada com pombo morto, com estrume de pombo. Então, assim, se a gente não tivesse feito, se tivesse feito um pouco da lição de casa, se tivesse investido lá atrás, né, da forma que vinha sendo, eu não tenho certeza, não tenho dúvida que Itabuna não tinha perdido o que perdeu. Mas de uma forma muito transparente, eu acho que perdeu, e perdeu bastante. Secretário, o senhor citou a Mafalda, mas é justamente a escola que teve a pior nota junto com a externa. Por isso que eu te falei. O que aconteceu? Por isso que eu te falei, é muito difícil você pegar esses números frios e colocar dentro de uma análise assim. Hoje, se você ficar aqui comigo uma semana e eu deixar você atender telefones de pessoas que querem estudar na Ana Mafalda, você vai ficar assustado. Você fala, mas na Ana Mafalda também? Aí vem outro, não, eu quero ir na Ana Mafalda. Eu quero ir. Vocês já presenciaram a apresentação do coral que a gente tem lá. Dá para dimensionar aquilo em nota? Você consegue dimensionar aquilo em nota? O brilho no olho daquelas crianças, a felicidade dela, o que estamos proporcionando para essas crianças quando elas vão sair do 5º ano lá. Tem crianças lá que hoje estão querendo fazer escola de música. Dá para você dimensionar num 5.9 da escola dela? Eu não falo que não dá para você dimensionar isso. 5.7. 5.7, aumentei 0.20, 5.7. Então, dá para você dimensionar mas isso? da mesma forma que a gente ressalta as escolas que tiveram nota expressamente alta, a gente precisa questionar escolas que tiveram nota 5.7. Me desculpe. Não, assim, você está no seu... A gente quer entender o que está acontecendo. Você está no seu papel como o repórter de perguntar. Não, você dá a sua opinião, eu dou a minha, eu respeito a sua e eu respeito a minha. Está escrito aí, sim. Não, mas se eu quer conversar sobre uma escola que teve nota alta, não tem problema, a gente conversa. Não. Mas estou preocupado com as crianças que estão numa escola que tiveram nota 5.7. Eu não tiro a preocupação, mas eu estou falando de que, às vezes, esses números frios não representam o que está sendo feito na escola. Mas as escolas que tiveram nota alta representam o que está acontecendo na escola? O senhor está questionando que essa nota não representa em todas as escolas. Em todas as escolas. Eu estou dizendo o seguinte, até o colega falou, os números eles são frios. Pode, em outra escola, estar acontecendo algumas situações que não representam o que está aqui. Pode ter escola que tirou 6, que a gente poderia ter uma possibilidade, pelo trabalho que está sendo feito, podia tirar 6.5. O que eu estou falando da gente não trabalhar, não enfatizar as escolas, talvez com notas, é que eu sou assim. Eu prefiro elogiar em público e tratar as questões pontuais no particular. Então, você não vai me ver fazendo propaganda de uma escola que teve 5.7. Você não vai me ver. Você pode concordar comigo ou pode discordar. Mas não é essa a questão. Não, mas posso concluir? Isso você não vai ter de mim fazer isso. O que nós estamos fazendo? Nós falamos, a Lisley, o dia que estava para sair a nota, ela ficava no computador dando F5, para ver as notas. A hora que saiu as notas, já tinha projeção. Ela já tinha projeção, porque ela calculou mais ou menos o que tinha, e a hora que saiu só confirmou. O que ela fez? Abaixou tudo e passou para todos os diretores. Todos os diretores têm esse material em mão. Todos esses diretores em HTPC Online estão fazendo um trabalho de mostrar para os professores, né? Porque aí não tem jeito, é sala do professor, dá para você avaliar. Ó, o professor João, na sala dele, não teve resultado legal. Aí entender qual que é a sala, o que teve de problema, qual foi a dificuldade. Às vezes, a gente
teve... Essa é a minha pergunta. E aí vou tomar cuidado até de falar, porque eu fui mal interpretado numa resposta uma vez num lugar. Às vezes você tem numa sala X determinadas dificuldades por ter várias, me corrige se eu usar termos errados, várias crianças com deficiência. E isso impacta no aprendizado de uma classe como um todo. Então, aí a gente vem nas minúcias. Ó, nessa classe aqui, eu não tinha nenhuma criança com deficiência. Eu tenho salas que tem 7 crianças com deficiências, de um total de 30, aonde diversas deficiências. Então, assim, por isso que eu falo, o número é frio. Você vai chegar numa sala de aula dessa, se você tem 7 crianças com deficiência, a nota não vai ser igual. E, às vezes, a professora não tem estrutura suficiente, não por parte da professora, mas até por parte do município, de dar uma infraestrutura, um respaldo para ela de auxiliar, de tudo mais. E aí, não só essas crianças têm dificuldade nos resultados, mas também as outras 23, que a professora acaba... Teve uma professora que fez uma pergunta para mim. Ela falou, Luciano, às vezes eu me pergunto, eu estou fazendo trabalho de inclusão. Às vezes eu me pergunto se eu não estou fazendo trabalho de inclusão com essas crianças e não estou excluindo as outras. Então, para um pouquinho para pensar, olha o pensamento da professora. Então, assim, lidar com pessoas, lidar com gente, você pode ter certeza que todas essas questões aqui, a gente está olhando com muito carinho mesmo, porque nós estamos falando de vida de professor, vida de gestor, vida das crianças, vida dos pais, vida das mães, ou às vezes vida dos avós, porque às vezes não tem os pais por perto. Então, assim, pode ter certeza, nós não vamos nos cansar enquanto nós não trouxermos números melhores para a educação, e nós não vamos nos cansar em investir tempo, dedicação, para que a gente possa ter uma educação melhor ainda em Itaboa. Só queria complementar uma coisa dessa pergunta, né, em relação a essa unidade escolar, que ela já tinha sido diagnosticada, né, como uma unidade escolar com vulnerabilidade, com baixa participação da comunidade, que depredava a escola, que tinha toda uma questão assim desafiadora, né? Então, pensando nisso, que foi escolhida uma diretora específica, que tem uma boa relação com a comunidade, todo o corpo docente passou por uma seleção, então ela tem passado por um processo de investimento, ela não tem a nota do ano anterior, porque não teve frequência, então é uma escola desafiadora, mas é uma escola que estamos com todos os olhares, colocamos os melhores profissionais lá, pensando na qualificação. Já percebemos melhoria na participação da comunidade, já percebemos melhoria na frequência, as crianças não faltam mais, então já temos visto algumas coisas, mas a gente vai também focando nessa parte cognitiva da língua portuguesa e matemática, em paralelo a tudo que, né, esse brilho nos olhos que o secretário trouxe, mas como um plano de ação específico de algo que já tinha sido diagnosticado como fragilidade. Secretário, por gentileza, inevitavelmente as mães querem saber dos alunos com relação ao uniforme de inverno. Gostaria que o senhor desse uma noção de como é que está, se vai ser entregue, quando e por que não foi entregue aí. Curso já foi, por favor. Não, curto e grosso. Nós estamos com um problema com a empresa, não foi entregue os materiais de inverno, a gente recebeu uma parte, não foi entregue, nós estamos assim num embate gigantesco para que isso seja completamente entregue. Não posso te falar em prazo, não posso te falar em datas, até porque se eu colocar uma data aqui, daqui a pouco vocês vão me cobrar, e eu, de forma muito transparente, tenho muito medo de errar uma data. Secretário, uma das suas respostas anteriores, o senhor falou sobre a escassez, quase a nulidade do envio de emendas parlamentares para a educação. Há quanto tempo esse recurso de R$800 o senhor está aguardando que chegue até a tua mão? Se a gente pegar o trâmite dentro do governo do estado, eu vou falar para você que uns 6, 7 meses. É comum? Demora mais. Por quê? Como que funciona, por exemplo, uma emenda do governo do estado. O deputado viabilizou lá, tem uma parte do meu direito à emenda, eu viabilizei 1 milhão para Taboão. A partir do momento que ele viabiliza, a gente é informado e a gente passa a
prestar informações relacionadas à escola, o que nós vamos fazer. Então, nós temos que passar informação, qual escola, o que nós vamos fazer, projeto arquitetônico, projeto elétrico, projeto hidráulico, montamos todo esse processo. E uma das dificuldades aqui em Taboão, aí vocês que são daqui vão corroborar isso, é também o termo de posse dos imóveis. O governo do estado não faz nenhuma obra onde o imóvel não esteja no nome da prefeitura. Então aí você tem que correr também atrás, às vezes, com a regularização do imóvel. Às vezes foi doação de alguém, mas não concretizou essa doação no cartório. Então, assim, é demorado. Esse do Anjinho, 6, 7 meses, estamos no lucro, vamos dizer assim. Mas o senhor falou sobre a questão o senhor destacou a escassez de envio de emendas. O senhor sentiu falta de envio de emendas dos deputados da região? Não. Não, Em Americana eu nunca recebi emenda, em Cotia eu nunca recebi uma emenda. Aqui foi a primeira vez que eu recebi uma emenda de 800 mil. A facilidade de você, a facilidade na operação de uma emenda é que determina enviar tudo para a saúde. Por quê? Porque governo federal, eles exigem que X% da emenda tem que vir para a saúde. Então os caras, emenda na saúde. Então, por isso, aqui em Taboão, dos 3 municípios que eu trabalhei, é o primeiro que eu recebo uma emenda parlamentar, que vamos receber, né? Que estou na esperança. Eu acho que só não acreditaram o valor de 800 mil, porque agora nós estamos em período eleitoral, mas não. Aqui em Taboão da Serra, é um dos municípios que mais recebem emendas, eu vou falar no estado de São Paulo, mas se bobear no Brasil inteiro. O que veio de emenda aqui para Taboão da Serra é gigante. E aí tem um apoio de deputados enorme, coisa que eu não vi em outros municípios. Secretário, o Verbo conversou com alguns educadores da sua secretaria. Eles avaliam o IDEB como muito fraco. Muito fraco. E dizem que o problema está no departamento de formação. Dizem que o departamento de formação foca mais na parte administrativa do que na parte pedagógica e que os professores não têm o devido suporte, professor dentro da sala de aula. E aí eu pergunto muito objetivamente, aliás, falam também que é uma falta de harmonia na sua equipe, na secretaria, né? Tem um grupo lá que anda para um lado e o senhor, com o seu grupo, anda para o outro lado. E aí eu pergunto agora objetivamente, essa falta de harmonia, segundo os educadores, reflete nessa nota de maneira geral? E aí eu pergunto, por que, pelo que eu sei, a Secretaria de Educação tem 3 secretários adjuntos e nenhum deles está aqui? Aliás, eu tenho informação que o senhor nem comunicou a eles que o senhor ia dar uma coletiva hoje. O senhor não acha que esses 3 auxiliares diretos do senhor não deveriam estar aqui? Não. Nós vamos falar de IDEB, vou começar de trás para frente, e que eu esquecesse, me corrige. Nós vamos falar de IDEB, e isso tem muito a ver com a questão pedagógica da rede. Quem trabalha muito da questão pedagógica está aqui, minha diretora. É suficiente para mim, não preciso de mais ninguém. Ok? Segundo, vamos lá na primeira que você falou. Que você falou que o departamento pedagógico... A falha está no departamento pedagógico, nas pessoas que o senhor pôs lá, que focam mais na parte administrativa do que na parte pedagógica, com uma falta de um suporte adequado aos professores na sala de aula. Então, assim, respeito o que a gente falou, mas discordo absolutamente. Mas discordo, assim, de uma forma veemente. Quando nós chegamos aqui, a primeira coisa que eu fiz foi ouvir os professores. Durante 2 meses que nós tivemos formação na rede, lá no Tula, a Lízia participou de tudo, nós ouvimos todos os professores nas demandas dele. Foi um absurdo o que eles trouxeram para a gente. E eu ouvia, eu sabia que saía com a cabeça assim, mas eu falei, se vocês tiverem respeito e educação, vocês podem falar o que vocês quiserem. E uma das coisas que eles falaram assim, a gente precisa de mais formação. Eu citei para vocês que a gente, nos últimos 4 anos, a média de formação ano foi 400 a 500 horas ano.
Esse ano nós estamos batendo em 3.000 horas, somente em 2026. Então, falar que o nosso departamento pedagógico foca em parte administrativa é um absurdo. Se você ficar lá no Tula, convido todos vocês a ficar no Tula, acompanhando o dia a dia do Tula, é formação atrás de formação. Não tem tempo para administrativo. Quem faz a parte administrativa é a Secretaria da Educação. Lá é formação. Lá é formação dia, tarde e às vezes à noite com o EJA. Então, assim, é um absurdo isso. Para mim é um absurdo falar que eles cuidam de parte administrativa. Eu trago os 30 que estão lá para você conversar um dia e fala assim, o que eles fazem de administrativo? Eles estão dando formação, tem gente que dá formação de tarde, de noite, volta no outro dia da formação. A gente tem gente da nossa equipe que dá formação para o governo do estado. Então, assim, ninguém cuida de parte administrativa lá. Se você falar da questão de apoio na sala de aula, talvez o que significa esse apoio na sala de aula? Ter uma estrutura melhor lá de material didático ou material sulfite, caneta, essas coisas, eu posso até concordar com você. Mas falar que nosso departamento pedagógico faz só administrativo, absurdo. Falar que não atende o pessoal, outro absurdo, né? Se esse pessoal, se depois você confirmar com eles, tá faltando, às vezes falta lá um material de suporte, um papel crochê, um sulfite colorido, uma cola quente. Se eles falarem isso, ok, eu vou concordar com você. Eu falo assim, a gente está em deficiência. Mas na questão do departamento pedagógico, da falta de estrutura, eu discordo, mas muito. Questão dos 3 adjuntos, para mim é uma decisão política de governo, né? Eu volto a dizer... Qual é a relação do senhor com eles? Relação em que sentido? Profissional, Não. Perfeito. Você está bem com eles? Sim, perfeito. Tanto o Isaías, quanto a Renata, quanto o Rafael, são 3 pessoas que eu não tenho problema de relacionamento com nenhum dos 3. Você vai ter algum... Eu não sou a esquerda. Então, tem um que é a esquerda. É normal aqui que deve ter alguém de direita, de esquerda. Opiniões divergentes. Não vejo... Então, assim, os 3 a gente conversa todos os dias, às vezes a gente tem divisão de trabalho todos os dias. Se você pegar hoje o nosso desfile de 7 de setembro, que vai ter agora, quem está tocando são eles. Eu falei assim, a minha ideia é essa. Tudo bem? Ok, vamos tocar? Vamos. Agora, na hora que acabou a reunião de supervisão, eu estava conversando com um, falei assim, como que tá? Não, tá tudo certo, só precisa ajustar aqui, ajustar ali. Eu não sou uma pessoa centralizadora, eu libero para fazer o trabalho normalmente e a gente faz o trabalho. Agora, num grupo de vocês aqui, eu não acho que vocês todos se dão de forma unânime aqui, se dão? Eu acho que não. Não trabalhamos na mesma empresa. Não, mas tudo bem. Mas eu falo assim, eu ia concluir. Aonde tem pessoas, aonde tem gente, você vai ter divergência. O senhor pode comentar sobre esse grupo de educadores? Aliás, muitos até próximos ao senhor considerarem o ITEP bem fraco. Aí é opinião, né, gente? Aí é opinião. Aí... Não, posso só concluir isso aí? Só concluir. Pegar essas pessoas que são próximas a mim, falando assim, primeiro eu dou liberdade para todo mundo. Eu sou muito tranquilo com relação a críticas, posso não aceitar, mas eu sou tranquilo com relação a críticas e com relação ao trabalho. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu fui para Cotia, eu fui o 7º secretário em 1 ano e 7 meses. Então, quer dizer que em 1 ano e 7 meses do mandato do prefeito Rogério Franco, tinha passado 6 secretários. Eu fui o 7º. E todo mundo duvidando de quanto tempo ia durar, porque 6 tinham passado em 1 ano e 7 meses, o 7º ia durar o mesmo período. Mas uma das coisas que eu tenho comigo é de ouvir muitas pessoas, e aí a Lisa está aqui perto, não deixa eu mentir, eu falo assim, quanto mais a gente ouve as pessoas, menos chance de errar a gente tem. Então a gente ouve muito essas pessoas. Primeiro, se são pessoas que estão próximas a mim e que não tiveram a coragem de falar, para mim isso é questão de caráter, ok? É
é questão de caráter, porque eu dou essa liberdade para todo mundo. E eu falo, educação e respeito, e aí todos os professores que estão te assistindo aí sabem, porque em todas as reuniões que eu fiz, todo mundo fez críticas, às vezes doídas, mas com respeito. Sabe o que eu fiz? Absolutamente nada. Assumi, vi o que era aquela crítica, se era legal, vim aqui e falei, pô, precisa mudar aqui. Então, se essas pessoas que estão tão próximas a mim não têm a liberdade, ou não se sintam à vontade, para mim é triste isso, porque eu nunca fiz absolutamente nada com essas pessoas que fizeram e que pontuaram algo diferente de mim. Então, para mim, eu fico muito triste, discordo, e quem sabe essas pessoas um dia podem ser secretário ou secretária e podem fazer um trabalho melhor que o meu. Talvez ela possa se colocar à disposição e vir fazer um trabalho melhor que o meu. Cuidar de 2.400 funcionários, 600 a 700 terceirizados, um orçamento que é não suficiente para todas as demandas que a gente tem, continuar a ficar de pé, eu acho que é uma coisa bacana. Então, se essas pessoas acham que é baixíssimo, senta aqui na minha cadeira, eu falo com o prefeito, o engenheiro Daniel, prefeito, tem um pessoal que é mais qualificado que eu, que vai trazer melhores resultados aqui e que está aí à disposição. Ainda mais se é da minha equipe, melhor ainda, não é? Fechou? Fechou, gente. Valeu. Obrigado.